Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Marivaldo. Hoje, quinta-feira, 17 de novembro, inclusive hoje começa os pagamentos do Auxílio Brasil, final do NIS 1, na conta de vocês já. Esse vídeo eu vou falar sobre o dia de ontem. Ontem à tarde foi entregue a minuta da PEC, a PEC de transição, ou a PEC fura-teto. Foi enviada pelo time do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aos líderes do Congresso e, claro, ao relator Marcelo Castro. O que significa tudo isto? Pessoal, aqui eu vou passar exatamente a verdade. Eu não quero aumentar nem diminuir nenhuma vírgula a respeito desta minuta. Olha só o nome do que foi enviado. Uma minuta da PEC. Primeiramente, eu vou começar a explicar para você o que significa uma minuta, para que vocês entendam na prática o que foi enviado, o que é que foi feito ontem, no dia de ontem, dia 16 de novembro, quarta-feira, final da tarde, certo? Acompanhe o vídeo com toda a atenção do mundo. Se inscreve no canal que não é inscrito ainda. Por favor, nos ajude se inscrevendo em nosso canal. Ativa o sininho, joinha, like, gostei. Faz aí tudo que vocês puderem fazer por nós. Não paga nada para fazer nada disso. Para se inscrever, menos ainda. Você vai só aqui abaixo do vídeo, numa barrinha vermelha, escrever. Clicou nela, não faz mais nada. Um segundinho só vocês perdem para fazer isso. E vamos lá, para não enrolar muito, e vamos falar sobre o dia de ontem. A minuta da PEC, estão chamando aí, que na casa é a PEC de transição, mas já estão mudando o nome para PEC fura-teto, né? Foi enviado aí pelo time, organizado aí pelo presidente eleito Luiz Inácio, foi enviado para o Congresso Nacional, os líderes, né, de partidos também estavam presentes. E lá também estava presente, claro, o Alckmin, e estava também lá o relator Marcelo Castro. As despesas fora do teto podem chegar a 198 bilhões de reais. O cálculo considera um custo total de 175 bilhões para pagar o Auxílio Brasil de 600, um adicional de 150 a beneficiários com criança de até 6 anos de idade, além de uma autorização para destinar até 23 bilhões de excesso de arrecadação para investimentos. A equipe de Lula encara a vigência para sempre. Olha só, eu quero explicar sobre isso porque muita gente já está aí divulgando. Eu vi nas redes sociais, inclusive no Facebook, em grupos, dizendo que já estava certo, batido o martelo, que o benefício 600 é permanente, R$150 para cada criança de 0 a 6 anos também. Certo? Eu vou fazer um resumo sobre isso, para vocês entenderem exatamente o que foi que ocorreu ontem, o que foi que fizeram ontem, o que significa tudo isso. Primeiramente, uma minuta, pessoal, é apenas um rascunho. A minuta é uma redação, um rascunho de um documento. O que foi enviado ontem não é ainda o projeto, o texto oficial. Não é. Exatamente, não é. Por isso que o nome eles colocaram aí como minuta. É um rascunho, inclusive para vocês não ficarem muito perdidos aí, eu vou deixar o link desta minuta, o texto, aqui abaixo do vídeo. Porque é um rascunho apenas, que cabe muitas modificações. E vai haver, parece, que haverá muitas modificações. Tomara que não. Mas pelo que eu estou acompanhando, pelos bastidores, isso aí é o que que pretende o governo eleito Lula. Ele quer que esse benefício, nós queremos também, todos vocês querem. Eu estou torcendo que eles consigam, que seja permanente, que os 600, a partir de janeiro,
seja de forma permanente, como também esse benefício de 150 por criança, certo? Mas o que acontece? Deixa eu explicar. Antes, em reuniões anteriores, eles não estão aceitando furar o teto, tirar do teto de gasto o Auxílio Brasil de forma permanente. Eles até aceitam tirar do teto de gasto o valor do Auxílio Brasil, né? O investimento destinado ao Auxílio Brasil, mas não permanentemente, por um período. Se falaram em 2 anos, mas conversaram em deixar fora do teto por 4 anos. Por 4 anos. Durante o mandato do Lula. Certo? Deixa eu explicar. Não sei se eles vão conseguir deixar permanente. Estou torcendo que sim. Certo? Furar o teto de gasto, pessoal, é uma coisa complicada. Uma PEC já é complicada de se passar. Mas Marivaldo, mas em 2022 passou de boa, mesmo com as críticas, com os contra, foi votado e foi aprovado. Lembre-se que 2022 foi ano eleitoral. Lembre-se. Ninguém queria votar contra aquela PEC. Certo? Mas tiveram os contra. Vocês viram, quem acompanhou a sessão, viram oposição contra, dizendo que iria votar porque era para o bem do povo, mas sabemos disso que era porque era ano eleitoral. Já agora não tem mais eleição. Claro que mesmo assim eles estão preservando a sua imagem, porque também tem internet hoje, redes sociais, que vai estar vendo todos eles. Mas também sabemos que tem muitos deputados, senadores, que vão perder o cargo a partir de janeiro, porque não foram reeleitos. Esses é que faz medo. Esses é que nos assustam. Esses que não foram eleitos, reeleitos, e que vão votar a esta PEC. Não é os novos deputados e senadores que foram eleitos que vão votar ela, não. É os atuais, os que estão aí, que muitos vão perder o mandato a partir de janeiro. É eles que vão votar essa PEC. Que a previsão de votação desta PEC é ainda este mês de novembro. Certo? Então, o que acontece? Deixa eu tentar esclarecer. O vice-presidente eleito, coordenador do governo na transição, que é o Geraldo Alckmin, foi pessoalmente ao Congresso entregar a minuta da PEC, proposta de emenda à Constituição, ao presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o Davi Alcolumbre, ao relator geral do orçamento, Marcelo Castro, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente do Senado não estava presente, porque ele está fora viajando, certo? Pessoal, tudo isso aí ainda faz parte do governo atual, do Bolsonaro. Inclusive o relator geral do orçamento, Marcelo Castro, é do Bolsonaro. Claro que o Marcelo Castro já está a favor deste aumento permanente de 600, ele até aceita, porém não é só ele, porque o Marcelo Castro é apenas o relator geral do orçamento. Ele não tem força de mudar, de votar e aprovar. Ele tem força, ele é o que vai redigir as mudanças, as modificações no orçamento que vai ser ainda votado. Certo? Ele, por ser do governo atual, muita gente pode pensar, não, ele vai ser contra. Não, o pior é que ele está a favor. O pior é que ele está a favor, graças a Deus. O pior não, ele está a favor, graças a Deus, a que esses 600 continuem. Até porque ele sabe, pessoal, que também era a proposta do Bolsonaro, manter os 600. Então não tem por que ser contra. Se todos queriam, todos os candidatos queriam os 600 permanentes, alguns queriam até mais. Por que agora vai ser contra? Então, não tem argumento para ser contra. Não há argumento. Mas, o que pode acontecer? Em vez de... Pessoal, cruzar até os dedos aqui, né? Vou cruzar os dedos, mas o que eu sei de conversa anteriores, de reuniões anteriores, é que o Congresso Nacional não quer aceitar, concordar com furar o teto, tirar do teto de gasto os R$600, no caso o Auxílio Brasil, caso o Bolsa Família novo, de maneira permanente.
Eles discutiram em primeiro momento de tirar por 2 anos, mas parece que chegaram em um certo acordo em tirar o teto de gastos por 4 anos, durante o mandato do Lula. Certo? O Lula enviou esta minuta, eu falo sempre ressaltando o nome minuta, porque para vocês entenderem, a minuta é um rascunho, não é um documento ainda oficial, é um rascunho que cabe várias mudanças, um rascunho que lá, nesse rascunho, com certeza haverá várias mudanças de vários deputados, de vários senadores, do relator, inclusive Marcelo Castro, e outros mais que podem mexer e modificar ou riscar determinado trecho e tudo mais. Então é um rascunho, que esse rascunho pode ainda ser rascunhado, vamos dizer assim, para depois vir um texto oficial. Inclusive vai ser analisado por comissão, a Constituição e Justiça, porque uma PEC, pessoal, não é assim de uma noite para o dia. Precisa passar por comissões podem modificar, depois das comissões é que vai para o plenário em votação. E cada casa são 2 turnos. 2 turnos para Senado, 2 turnos para a Câmara dos Deputados. Esta é a votação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, como foi feito na PEC anterior, este ano, que passou rápido e fácil. Era ano eleitoral. Lembro bem, eu gosto de ressaltar sobre isso para vocês terem a ciência do que pode estar vindo por aí. Pessoal, toda ação de uma PEC, de um fura-teto, ela tem uma reação negativa também. Nós temos que falar sobre isso. Porque ninguém gosta de tratar em assuntos negativos. Eu trato porque faz parte. Não adianta esconder o sol com a peneira. O mercado reage logo negativamente. O mercado reagindo negativamente, nós pagamos também com isso. Aumento de preço, inflação e tudo mais. Não venham para cá depois, porque sempre acontece com troca de governo, um para o outro, o que assume sempre culpa o anterior por ter deixado o rombo, deixado isso, deixado aquilo. Eu quero que vocês citem um aqui que nunca deixou alguma coisa lá de rombo. Ou que eles dizem que deixou. Às vezes não deixou nada, mas dizem. Tá? Isso desde que eu me conheço como gente tem isso, essa conversa. De que o governo tal deixou tal rombo e que a gente não está conseguindo fazer isso porque o governo anterior fez aquilo demasiadamente, gastou demais e realmente gastou demais. Esse governo gastou muito, mas necessariamente eu acho que foi necessário, que foi inclusive pagamento de auxílio emergencial, outras coisas mais que houve aí, compra de vacinas que não estava prevista no governo, pagamento de auxílio emergencial não estava previsto para o governo, e isso tudo foi pego de surpresa. Foi um mandato conturbado e complicado de se administrar. O mandato do Bolsonaro realmente foi. Eu não conheço ainda um presidente, não estou protegendo ninguém, que eu sei que vocês vão comentar isso, mas vocês que sabem, eu não conheço ainda um presidente que pegou um país com a situação que o Bolsonaro pegou. Se saiu bem ou não, eu não sei, porque eu não tenho como comparar com outro governo. Não teve um outro governo ainda que eu pudesse chegar assim, eu vou ser, não, o governo tal, de ano tal, passou por isso e fez melhor. Então eu não tenho como comparar. Não adianta eu dizer, foi uma merda, foi uma porcaria o mandato dele, porque ele não fez isso, não fez aquilo. Realmente houve atraso de vacina, houve aquela diligência que ele tinha de usar não sei o que lá, como medicamento, aquela coisa, e isso tudo teve esse transtorno, realmente teve. Mas as pessoas chegarem e comparar o governo de 2020 para cá com outros governos, eu acho que não é comparável. Porque para comparar teria que um governo qualquer ter passado pela mesma situação que o país passou nesse tempo, nesse mandato. E não temos nenhum que passou por uma situação de pandemia, de uma situação caótica que passamos. Então comparar o mandato dele com outro mandato, eu acho injusto. Não sou ele, não votei nele, mas a verdade é essa. E tudo, rapaz, eu acho o seguinte, o ser humano tem que parar com esse negócio, porque eu não gosto daquele cara e tudo que ele fizer tá errado. Não é assim que funciona. Eu fico pirado quando eu vejo isso. Mesmo o cara fazendo uma coisa certa, mas porque eu não gosto daquele cara, eu vou dizer que nada o cara tá fazendo é merda. Quer dizer, criticando, porque o que o povo sabe mais fazer é criticar, elogiar, nunca ou jamais.
Quer dizer, não pode ser. Criticar quando tem que ser criticado. Elogiar quando tem que ser elogiado. O Lula, eu já votei no Lula? Nunca. Mas eu vou torcer por ele, torço que ele consiga fazer e cumprir tudo que promete. Não estou contra. Como é que eu vou ser contra ao presidente do Brasil? Agora, se fizer merda, eu vou aqui meter no cacete. Se fizer coisas boas, venha trazer coisas boas para o nosso país, para a população, eu vou elogiar. E acabou. Esse sou eu. Goste de mim quem quiser. Pronto, é isso aqui. Então, por enquanto, sobre a PEC. Vamos continuar. Eu saí um pouco aqui do meu ser para política, mas não é política, é a razão, é a verdade que tem que ser dita. Certo? Sobre a PEC. Por enquanto, é um rascunho. O que foi acertado antes é que o teto vai ser furado entre 2 ou 4 anos, mas o Lula quer de forma permanente, por isso enviou esta minuta para eles analisarem. Tomara que consiga, desta minuta, tornar em um texto oficial que vá à votação e que seja aprovado de maneira permanente, tornando 600 e mais 150 paus. Mas eu, resumindo, eu garanto e tenho certeza que em janeiro em diante, a partir de janeiro, vai continuar os 600. Ou por 2 anos, ou por 4 anos, ou de maneira permanente, vai ter sim os 600. E com certeza também esse pagamento extra de 150 por criança. Mas tudo isso vocês precisam saber exatamente o que está ocorrendo. Eu vou deixar o link desta minuta aqui abaixo do vídeo. O link da minuta, que é o link da redação deste rascunho, que isto aí, por enquanto, é um rascunho, não é um documento oficial que vai ser pego e enviado ao Congresso Nacional para votação. Não é esse documento ainda. Esse rascunho haverá dezenas ou centenas de modificações ainda. São 3 páginas só. Isso aí vai ter muitas páginas ainda. Certo, pessoal? Não sei se vocês entenderam, não sei se eu consegui explicar para vocês. Tomara que sim. Se tem dúvida, comenta aqui abaixo do vídeo. Estou à disposição de vocês. Valeu, muito obrigado. Desculpa aos meus comentários, mas eu, como sempre falei para vocês, eu gosto de deixar as coisas bem claras para vocês, tá bom? Valeu.